pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo e agora nós vamos responder algumas questões relacionadas aqui sobre o método hipotético dedutivo, tá? Nós já tivemos uma primeira aula, uma aula teórica, eu expliquei sobre os passos que a ciência segue para chegar a um determinado conhecimento, tá? Que é esse método aqui que a gente está mencionando. E agora a gente vai só colocar em prática o que já foi falado. Essa primeira questão, ela fala o seguinte: atente ao seguinte estudo de caso. Em um hospital do interior do Ceará, um grupo de pesquisadores pretende investigar o efeito da adição da vitamina C à medicação rotineira para pacientes hipertensos, partindo da informação existente em literatura de que o ácido ascórbico, combinado a medicamento para a hipertensão, potencializa este medicamento. Considerando as etapas do método científico para um experimento relacionado a essa problemática, assinale a opção que não corresponde a uma delas. Ou seja, quais dessas opções aqui não correspondem ao método científico, ok? Então, a letra A, ela diz o seguinte: o uso do senso comum para as discussões e conclusões. Pessoal, olha só. No método científico, logo na parte de discussão e conclusão final, a gente não utiliza o senso comum, porque o senso comum é um conhecimento popular, né? Ele não tem base científica, ele tem base, na verdade, em superstições das pessoas. Então, a gente não pode utilizar o senso comum para estar servindo como base para discussões e conclusões. Então, de cara, a gente entende que a letra A vai ser a alternativa que não corresponde a uma etapa aqui do método científico, tá? Mas vamos aqui só conferir aqui, ó, letra B, realização de dedução, com certeza. Quais são os passos do método científico? Primeiro, observação, você observa o fato ocorrer. Segundo, problematização, você levanta um questionamento do porquê que essa coisa está acontecendo, ok? Terceiro, você levanta uma hipótese, que é uma tentativa de explicar o fenômeno que está acontecendo, o porquê que ele está ocorrendo. Quarto, você vai testar essa hipótese por meio de quê? De experimento. Então, é experimentação, ok? Aliás, vou voltar só um pouquinho antes, tá? Antes de você fazer essa experimentação, você deduz, que é a etapa aqui de quê? Realização de dedução. Por quê? Você cria uma dedução e com base nessa dedução você vai planejar o quê? O seu experimento, ok? Aí depois da experimentação você chega numa conclusão. Essa conclusão, ela pode aceitar sua hipótese inicial ou ela pode derrubar ela. E aí se ela derrubar sua hipótese, você tem que criar novas hipóteses, fazer novas deduções e organizar novos experimentos, até você conseguir chegar a uma nova explicação que seja plausível para explicar aquele fenômeno que está ocorrendo, tá? Então, a letra A aí, o uso do senso comum não tem nada a ver. Então, ó, vocês viram, realização de dedução é uma etapa, formulação de hipótese também e observação. Observação é o primeiro que você faz, né? A hipótese, ela vem depois que você observa o problema, e aí você cria uma pergunta, e aí você cria uma hipótese, né? E aí depois você deduz, para depois você experimentar. Vamos lá, próxima questão. Ela diz o seguinte: a tirinha abaixo apresenta um diálogo entre dois animais. Vamos observar aqui. O primeiro animalzinho aqui está dizendo o seguinte: vão criar uma nova CPMF, né? A CPMF era um tipo de imposto que tinha aí. Eu nem sei dizer para que serve esse imposto, mas ela está falando aqui que vão criar uma nova CPMF. Essa outra está falando assim: calma, que cobaias são contribuintes. Então, ele utiliza uma palavrinha interessante, palavra-chave, né, que é cobaia. Beleza. Estabelecendo uma relação entre o diálogo apresentado e o método científico, analise as alternativas abaixo e assinale a correspondente à etapa de uma pesquisa que melhor justifica a apreensão de um dos animais
e o pedido de calma do outro. Então vamos lá. Será o que está acontecendo ali naquela? De que eles estão falando? Qual seria a etapa do método científico que eles estão mencionando ali? Será que seria levantamento de hipótese? Será que seria conclusões? Análise de resultados? Ou experimentação? Vamos voltar para o nosso diálogo. Um está falando, vamos criar uma nova CPMF. E o outro está mencionando o seguinte, calma, que cobaias são contribuintes. Então, ele usa uma palavra-chave muito interessante, cobaia. Cobaia é utilizada em quê? Em experimentos. Então, ele menciona, pessoal, a fase de experimentação, ok? Muito fácil, então, bastou uma palavrinha-chave para você matar charada. Vamos agora para a próxima questão, que é da FUNVEST, né? Ela diz o seguinte, olha só, o tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é... O que é teoria? Vamos lá. Letra A. Teoria é sinônimo de lei científica que descreve regularidade de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre elas. Pessoal, ele está dizendo que teoria é sinônimo de lei científica. E olha só, uma lei científica é algo que é comprovado. Você consegue provar cientificamente a lei. Vou dar um exemplo para vocês. Lei da gravitação universal. É uma lei que você pode comprovar por meio de experimentos, tá? É verificável, beleza? Outro tipo de lei, pessoal, as leis de Mendel, tá? Que são as leis que falam sobre a transmissão das nossas características hereditárias. Gregor Mendel foi um tipo de monge, né? Um monge austríaco que estudou a hereditariedade. E ele lançou duas leis. Essas leis a gente consegue provar ela cientificamente, por meio de experimentação, tá? Tem algumas características genéticas que seguem perfeitamente as leis de Mendel. Então, a lei científica é algo comprovável, tá? Já uma teoria, não, pessoal. Uma teoria, ela é formada, ela não é comprovada. Você não tem como provar ela. Ela traz argumentos contundentes sobre a explicação de um determinado fato que ocorre na natureza, tá? Mas ela não tem uma comprovação definitiva, beleza? Tanto é que as teorias, elas podem ser refutadas e elas podem ser derrubadas, ok? Então, a letra A não vai ser. Letra B. Teoria é sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. Pessoal, hipótese, ela é algo mais específico, ela não vai explicar uma situação que é bastante abrangente. Uma teoria, ela explica algo muito abrangente. Por exemplo, teoria da evolução das espécies, né? Então, para você ter a teoria da evolução das espécies, tem que ter várias hipóteses que explicam fatos isolados. E esses fatos isolados, né, com essas hipóteses, chega numa teoria, tá? Então, não é sinônimo de hipótese. A letra C. Teoria é uma ideia sem base em observação e experimentação que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano? Também não é por aí, pessoal. Por quê? Uma teoria científica, ela é baseada em observações, em fatos. Ela não é comprovada, mas ela tem um fundamento, existem explicações que sejam contundentes, e elas são baseadas em argumentos que a gente pode ver, tá certo? Por exemplo, vou mencionar novamente a teoria da evolução das espécies. Por que que o Charles Darwin ele chegou à conclusão da sua teoria da seleção natural? Porque ele observava que os animais, eles estão muito adaptados ao ambiente onde eles vivem, tá?
Por que que ele achava que os animais, atualmente, eles são diferentes daqueles que existiam antigamente? Estudo dos fósseis. Ao observar os fósseis, ele percebe que os animais atuais são totalmente diferentes dos animais de antigamente, tá? Então, a teoria que ele criou é baseada em observações da natureza, tá? A letra D, uma ideia apoiada, o que é a teoria, né, pessoal? É uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Correto, pessoal. Uma teoria, ela é realmente aqui, ó, apoiada por conhecimento científico que tenta explicar esses fenômenos que estão relacionados entre si, tá? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Vamos só analisar aqui a letra E. Ele está falando que teoria é uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que é de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável. Não, né? Já mencionei para vocês que a teoria ela não é comprovada. Ela é apoiada em conhecimento científico, mas não é comprovada pela ciência, tá? Vamos agora para essa próxima questão, que é uma questão também da FUNESP, aqui nesse caso. Ela diz o seguinte: há 20 anos, casos incomuns de anemia começaram a chamar a atenção dos pesquisadores. Ao invés de adultos jovens, como habitualmente eram os idosos, que apresentavam uma expressiva redução na taxa de hemoglobina, mais intrigante, a anemia dos idosos não cedia ao tratamento convencional. Analise as hipóteses apresentadas pelos cientistas para tentar explicar esses casos incomuns, né? No caso de anemia. Vamos lá. Primeira hipótese. A origem do problema estava relacionada à degeneração do baço, que nesses idosos deixou de produzir glóbulos vermelhos. Pessoal, na verdade, o baço aqui ele não é produtor de glóbulos vermelhos, né, no adulto. Os glóbulos vermelhos, que são as células que dão cor ao nosso sangue, né, mais conhecido como hemácia, na nossa fase adulta, ela é produzida, pessoal, na medula óssea vermelha. O que é a medula óssea vermelha? Sabe? Na parte esponjosa dos nossos ossos, existem células, células jovens, que elas funcionam como células-tronco. Elas conseguem originar todos os tipos de células sanguíneas. Então, é lá na medula óssea vermelha que nós vamos encontrar ali a produção de hemácias, tá? A segunda afirmativa. A origem do problema estava na produção de glóbulos vermelhos a partir de células-tronco da medula óssea. Perfeito aqui, ó, acabei de mencionar para vocês. Então, essa segunda está correta. A terceira diz o seguinte: a origem do problema estava na produção de glóbulos vermelhos pela medula espinhal. Não, medula espinhal não, medula óssea vermelha. Então, aqui foi uma situação aqui em biologia, onde a gente utiliza o conhecimento científico para tentar desvendar um determinado problema de saúde aqui, né? Nesse caso, a anemia desses idosos. Então, a alternativa correta ali foi a segunda. Então, a resposta vai ser a letra B, ok? Agora, vamos para essa próxima questão, que ela fala sobre o método científico, né? Ela diz o seguinte: o método científico consiste em quais etapas, obedecendo uma ordem de ocorrência? Quais são as etapas do método científico? Antes de ver aqui as alternativas, a gente vai relembrar, certo? A primeira etapa que nós devemos seguir, um determinado cientista ele tem que analisar, é observar um problema na natureza que ele começa a perceber. Então, ele primeiro faz o quê? Uma observação. Ele observa um fenômeno ocorrendo, ele acha esse fenômeno bem diferente dos outros fenômenos, certo? Eu posso até mencionar para vocês o exemplo do bichinho da goiaba, né? O jovem que estava olhando um bichinho dentro da goiaba e ele, de cara, ele fez uma pergunta, que esse é o segundo passo do método científico, que é a problematização. Ele levanta perguntas. Por que que isso está acontecendo? Por que que esse bichinho da goiaba está dentro da fruta?
Então, depois que ele faz a pergunta, ele vem e cria uma tentativa de explicar esse fenômeno. Levantamento de hipótese. Então, essa é a terceira etapa. Ele levanta uma hipótese, ele tenta explicar o fato. Então, com base nessa hipótese, ele agora tem que criar uma dedução, uma forma de como ele vai provar essa sua hipótese, certo? E aí ele promove o quê? A experimentação. A experimentação é a tentativa de falsear a sua hipótese, ou não. Então, por exemplo, ele olhou o bichinho da goiaba ali. Então, qual foi a hipótese que ele teve? Ah, esse bichinho ele é resultado de um ovinho que foi colocado ali por uma mosca. Esse ovinho eclodiu e originou uma larvinha. Então, para mim comprovar essa minha hipótese, eu vou fazer um experimento que é colocar um saco plástico para impedir que moscas possam ali pousar na goiaba, certo? Então, fazendo esse experimento, eu chego num resultado. E esse resultado vai me dar uma conclusão que pode comprovar a minha hipótese ou pode derrubar a minha hipótese. Nesse caso, do bichinho da goiaba, eu vou chegar ao resultado de que não vai ter a larva dentro da goiaba. Por quê? Porque a minha hipótese ela estava correta, tá certo? Então, essas são as fases aqui do método científico. Então, vamos aqui ver quais dessas alternativas estão perfeitamente aqui na ordem, tá? Então, letra A, observar. Primeiro ele observa, depois ele cria uma hipótese, depois ele testa a hipótese e depois ele chega a uma conclusão. Até que está na ordem, mas está faltando aqui um passo importante aqui na letra A, que é o que, pessoal? A pergunta. Ele observa, mas ele tem que perguntar por que aquilo está acontecendo. Porque se ele não tiver a curiosidade, os demais passos do método científico não vai acontecer, tá certo? Então, aqui a letra A não vai ser, tá? Letra B, questionar. Depois que ele questiona, depois ele cria a hipótese, depois ele testa a hipótese, depois ele observa e depois ele conclui. Olha só, ele colocou a observação quase no final do processo. Não, a primeira coisa que a gente faz é observar. Então, primeiro você observa e depois que você questiona. Então, não vai ser a letra B. E a letra C também não é, porque ele colocou como primeiro passo também a observação, tá? A letra D, ele já começa com a hipótese. Ora, como é que você vai criar uma hipótese se você não observou, se você não fez o questionamento? Então, não vai ser a letra D e por eliminação a gente chega à letra E. Então, primeiro você observa, depois você promove o questionamento, tá? Depois desse questionamento, você tenta explicar esse questionamento por meio de uma hipótese, só que não para por aí, essa hipótese tem que ser testada, então esse teste da hipótese acontece por meio de uma experimentação, tá? Olha só, pessoal, entre esses dois passos aqui ainda tem a dedução, por quê? Você deduz que uma determinada coisa tem que acontecer, um determinado experimento tem que ser promovido para poder você testar essa hipótese. Então, depois que o experimento é feito, você chega num resultado e esse resultado vai lhe dar uma conclusão que pode derrubar a hipótese ou não, tá, pessoal? Então, a alternativa correta vai ser a letra E. A próxima questão, ela diz o seguinte: até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou que seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir dos seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho: para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Que fase é essa? Isso aqui, pessoal, nada mais nada menos do que o planejamento do experimento.
Então, essa foi a nossa aula sobre método científico. Essas foram algumas questões. Eu espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.